Estudo Bíblico segundo Crônicas 12. A partir do capítulo 12, temos relatos sobre os reis de Judá, os 19 homens e uma mulher que ocuparam o trono de Davi de 930 a 586 a.C. O destino de cada nação é determinado grandemente pelo calibre de seus líderes, e isto se notou marcadamente em Israel, onde a mão de Deus interveio e manifestou-se mais claramente do que em qualquer outro lugar. O cronista encoraja assim os homens dos seus dias à consagração, demonstrando com os milagrosos livramentos que Deus operou no passado em Judá, como a fé e a vitória que vence o mundo, segundo Crônicas 20:20. Contudo, ao mesmo tempo e com os mesmos dados históricos, ele adverte-os contra o compromisso com o mundo, contra a indiferença à lei e contra o afastamento do Senhor, pois o padrão fundamental da história de Judá é o da deterioração religiosa. O pecado se torna tão entranhado que nem mesmo um Josias consegue inverter a correnteza que leva para baixo. Subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Capítulo 36, verso 16. Deus pode rejeitar o seu povo que antes reconheceu. Em certos pontos, segundo Crônicas 12, capítulo 1 a 36, verso 16, corresponde a 1 Reis 14, verso 22, a 2 Reis 24, verso 20. A maior parte de reis, entretanto, foi omitida, como, por exemplo, as vidas dos profetas e toda a história do Israel do Norte. Mas para Judá, o cronista fornece exemplos estimulantes de fé e livramento que não têm paralelo na narrativa mais resumida nos livros de Reis. Verso 1, Roboão deixou a lei do Senhor. Voltando-se para as imoralidades e politeísmo dos nativos cananeus, 1 Reis 14, versos 23 e 24 e 15, verso 12, essa foi a causa determinante da invasão de Sisaque, verso 2. Nota homilética. 1. O primeiro passo para a apostasia é deixar de se firmar na palavra de Deus. Isso acontece quando uma pessoa começa a se orgulhar tanto de si mesma como de seus talentos, perdendo a humildade perante Deus. 2. A punição se manifestar a cada passo na sua vida de pecados. Verso 2. 3. A misericórdia se oferecia na condição de haver verdadeiro arrependimento, capítulo 7, verso 14, como se vê nesse caso no verso 7. E 4. A bênção do Senhor é concedida mediante a obediência humana à lei de Deus. Salmo 1. Verso 3. Suquitas, uma tribo do deserto que habitava em tendas, Sucote. Verso 6. O Senhor é justo. Reconhecer que Deus é justo ao punir-nos é um fator preponderante no verdadeiro arrependimento. Salmo 51, versos de 1 a 6. Verso 7. Se humilharam e foram libertados. Verso 12. Ilustrando assim um princípio permanente. 1 Pedro 5, 6, embora pareça que Roboão não aprendeu a lição. Verso 14. Verso 8. Para que conheçam a minha servidão. Comparado com o serviço cobrado pelo mundo, quão melhor é submeter-se a Deus. O servir a Deus é suave e leve, conforme o convite que Cristo nos faz. Mateus 11, versos 28 a 30. Verso 10. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze. A incredulidade reduziu à imitação da glória que antes era sua. Comparar com 2 Crônicas 9, 16. Verso 14. Não dispôs o coração. Mais um exemplo da ênfase que a Bíblia dá à religião do coração. 2 Crônicas 16, 9. 1 Samuel 16, 7. João 4, verso 23. Verso 15. Muita informação histórica que vemos na Bíblia foi buscada em livros daquela época. Os arquivos e genealogias reais e os escritos dos profetas de cada época. Os escritores da Bíblia, plenamente inspirados por Deus, foram guiados ao lerem as estatísticas em bruto,
a tirar delas lições morais e espirituais, e assim levar o leitor a perceber a mão de Deus em toda a história. Isso também se deu no caso dos evangelhos. João 20, versos 30 e 31.